O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Você está assistindo esse inédito, sexta-feira, dia 1º de junho, estamos chegando aí quase na metade do ano, mês de Copa do Mundo, né? O ano está passando sério. E como sempre, agradecendo o carinho de vocês todos, a audiência, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade, da nossa região. Inicialmente, cabe informar que, em função da agenda do nosso convidado, eu estou gravando esse programa na quarta-feira à tarde, tá certo? Você está assistindo no inédito nas sextas-feiras, às 21 horas, mas está sendo gravado por volta das 15 horas na quarta-feira. Eu gosto sempre de falar isso, porque a gente, durante o programa, a gente fala alguma coisa no contexto da quarta-feira, né? E vocês possam estar, mas é assim que ele está sendo feito, tá bom? Fica combinado aí. Quarta-feira à tarde a gravação, você está assistindo o inédito da sexta-feira, às 21 horas. Mas vamos lá, vamos ao programa da noite, né? Nós estamos aí há pouco mais de 4 meses das eleições, primeiro domingo de outubro já está próximo, não é? E diferente de eleições anteriores, que nessa época do ano, esse ano o quadro eleitoral está muito confuso, não é? Se em anos anteriores, normalmente nessa época, nós já sabíamos praticamente quem eram todos os candidatos, já estava bem definido, faltavam só as convenções, né, homologar os nomes, eram pré-candidatos, mas já estavam bem definidos, né? Não só para presidente, mas para governador também. Dessa vez a coisa está muito diferente. Nem para presidente a gente tem muita noção do que vai acontecer, não é? Tem alguns nomes que se colocam aí, que vai ser, Lula vai ser, não vai ser, é o Bolsonaro, é Ciro Gomes, Marina Silva, Alckmin, enfim. Está meio confuso o quadro. Para governador, então, a coisa é muito mais complexa, não é? Alguém pode afirmar com certeza quais serão os nomes que realmente vão despontar? Se fala muito da possibilidade dos chamados outsiders, né? Que são nomes desconhecidos da política que podem ir para cá, enfim, é uma indefinição muito grande. E nesse ponto, nós temos que procurar todas as brechas que nós temos para tentarmos conhecer um pouco mais desse quadro, né? E um deles é procurar entrevistar aqueles nomes que estão se colocando como pré-candidatos a governador. Há cerca de 15 dias atrás, eu trouxe aqui um candidato um pré-candidato, né, que foi o Wilson José Witzel, o ex-juiz federal. E hoje eu estou trazendo mais um nome que está se colocando, vai se colocar perante ao partido, em convenção. Essas convenções serão realizadas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Em verdade, só depois de 5 de agosto que esse quadro vai se aclarar, né? E assim mesmo pode demorar até um pouquinho mais, que é permitido mais alguns dias para se fazer o registro, até o registro nunca se sabe o que pode acontecer, não é? Mas, de qualquer forma, eu pensando vai cumprir a obrigação dele. Nós já fizemos aqui o Wilson José Witzel e hoje vocês vão conhecer mais um nome que está se colocando à disposição do partido dele. Se estiver homologado, for homologado, será candidato a governador. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é esse convidado da noite. Aqui eu agradeço que ele está vindo do Rio de Janeiro até aqui, isso é muito importante para nós, não é? Mas vou começar com aqueles meus recados do programa. Começo falando de um aniversariante muito especial essa semana. É uma entidade que eu tenho um carinho muito grande. Na semana passada, inclusive, eu prestei uma homenagem a essa entidade. Trouxe aqui um dos seus principais nomes, que foi o Pedro Osmar. Estou falando da nossa rádio Nova Friburgo AM, né? Completando dia 1º de junho agora, né? Hoje, sexta-feira, dia do programa, 72 anos. É uma emissora que eu tenho muito respeito, eu tenho certeza que o friburguense tem. São 72 anos de muita informação, entretenimento, música, esporte. Então aí o pessoal da Rádio Nova Friburgo AM me deu todo carinho pela data festiva. Vamos agora falar das utilidades públicas. Peço ao meu amigo Marconinho que está lá em cima, a PAI. É importante nós temos aí, ajudarmos a PAI. A PAI está aí também há praticamente 40 anos trabalhando no Nova Friburgo, presta relevante serviço. Aproveito e mando um abração lá para a Dorinha e para o Flavinho. E a gente tem que ajudar. E uma das formas de ajudar está na telinha. Quem não conhece a PAI, vá até ali na Aventura Spark, olhe no Prado, conheça. Vocês vão ver que vale a pena. Outro número que eu coloco sempre também, esse é o disco de denúncia da Polícia Militar. Eu sempre falo, a Constituição deixa claro que a segurança é um dever do Estado, mas é uma obrigação de todos os cidadãos.
E uma das formas que nós podemos ajudar a Polícia Militar é através do Disque Denúncia, que é o 25234590. Eu já usei mais do que uma vez, é eficiente, não tem problema de identificação e ajuda a polícia a fazer a nossa segurança. E também está na telinha aí o WhatsApp do 11º BPM, né, que é o 981-325273, tá bom? Vamos ajudar a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. Vem mais um telefone de utilidade pública, que é o Disque Iluminação Pública. Se você tem problema na iluminação pública da sua rua, o 259125 é o telefone a se usar. Ele é da Prefeitura Municipal, atende de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. É uma forma de você informar a Prefeitura que a sua rua está com problema na iluminação pública. O outro número que eu, por muitas semanas não, por anos, eu informei aqui, era um telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que eu chamava aqui de Disque Falta de Educação, que era um telefone para ser usado quando um mal educado parasse na frente das garagens. Mas eu parei de usar, já de informar, porque a gente não pode falar que na nossa cidade nós temos a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Ela não funciona. As pessoas às vezes ficam irritadas que trabalham lá quando eu falo que é uma cabeça de bacalhau, porque ela não funciona. As nossas ruas e calçadas são a desordem total. O prefeito há pouco mais de um mês prometeu que ia dar um jeito, continua a bagunça danada, camelôs por tudo quanto é lugar, vendendo produtos que a gente não sabe a origem, maus comerciantes pintando e bordando com as calçadas, enfim, não dá. A Secretaria não cuida da ordem. Da mobilidade urbana, só se for assim, né? Essa semana agora, com esse digamos, paralisação dos caminhoneiros, transitar na cidade está uma maravilha. Mas não é porque existe mobilidade urbana, é porque os carros saíram da rua, não tem caminhão, diminuiu muito o número de veículos na rua, de ônibus, então parece que só tem jeito no nosso trânsito se tirar tudo quanto é carro daí, né? Porque a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana é totalmente incapaz de fazer, planejar o nosso trânsito. Não existe planejamento porque nem tem estrutura para isso. Tem planejamento, não tem, digamos, operação, não tem fiscalização nem educação. Então, não posso dar o telefone da Secretaria inoperante, não é? Agora, essa outra dada aí da creche São José, esse eu já informo, não é? É um serviço muito bom que está sendo feito lá em Conselheiro. Muitas famílias, muitas mães só conseguem trabalhar com auxílio da creche berçário São José. Então, se você quiser ajudar, está na telinha. Sendo que a creche você pode ajudar de uma outra forma também, não é? Doando material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, roda e pano de chão, que pode ser entregue na sede da creche, que é na rua José Ernesto Quinoto, no 53 em Conselheiro, pertinho do Big Blue. Marcolinho, agora vamos para o meu bueiro aqui no Boera, o bueiro do Capim. Isso, esse bueiro, eu já tenho que trocar essa foto, já falei que tem que ir lá, eu vou lá até porque os moradores querem comemorar o aniversário desse bueiro. Esse bueiro é uma verdadeira vergonha, não é? Eu vivo, só aqui no programa eu já falo cerca de 6 meses dele, e a inoperância da prefeitura é impressionante. A Secretaria de Obras, que eu imagino que é a responsável, pelo menos no passado era, parece que é mais uma que está se candidatando à cabeça de bacalhau. Esse aí é muito simples, consertar o bueiro e recuperar uma galeria. Eu sei até que eu não posso dizer que a culpa é só do atual prefeito, não, que isso já vem de administração passada, mas é uma vergonha. Se eu sou responsável por isso, eu me sentiria envergonhado, mas como parece que... só para lembrar, né? Tem que falar sempre. Quem não se lembra, não acompanha o programa, está vendo pela primeira vez, esse bueiro fica na rua Prefeito César Guine, número 177, 1777, esquina com a Noemi Moreira Regina, Põe da Saudade. Quem aí procurar conhecer a história de César Guine vai saber que ele foi um prefeito extremamente operante na cidade. Ele deve estar se remexendo com esse bueiro que não conserta na rua, que tem o nome dele. E o outro registro que eu quero fazer, esse é até hoje, quando eu parei meu carro aqui atrás, perto da TV Zoom, eu fui parado por uma professora. A professora da rede municipal, de vez em quando ela me encontra na rua, ela é uma telespectadora assídua do programa, e ela falou: Modesto, você fala de tanta coisa lá no programa, por que você também não fala um pouquinho de uma eterna briga do professorado municipal de Friburgo, que é a questão do nosso salário, né? Tanto é que nós tivemos que fazer greve agora recente e não sabemos se vai resolver. Ela falou uma coisa que é verdade. Hoje, na carteira dos nossos profissionais da área de educação, pelo menos aqui de seretistas, o salário que consta é abaixo do salário mínimo. Isso acaba prejudicando esses professores na hora da aposentadoria. Então, eles só ganham um pouco mais do que o salário mínimo por causa de um abono. Abono não é salário. Abono o prefeito tira a hora que quer. Eles estão lutando por salário. Inclusive, uma das brigas deles é tentar receber o piso nacional
piso mínimo nacional, que era o que deveria ser pago aos professores. Aqui em Friburgo é muito longe disso. Nesse movimento grevista, ela me falou que o prefeito Renato Bravo prometeu que ia tentar pagar pelo menos em 2 vezes, mas por enquanto é uma promessa pura. Ela disse que aborrece muito a categoria, que eles sabem que na prefeitura tem muita gente, em função das gratificações, né, dessa criatividade, recebe muito mais do que elas, recebe algumas vezes mais do que elas. E, inclusive, na própria Câmara Municipal, segundo ela. Segundo ela falou que tem boatos no meio do professorado, que na Câmara Municipal tem servidores lá, burocráticos, que ganham mais do que 2 dígitos, ou seja, ganham mais de 10 mil reais. Eu disse a ela que eu não trabalho em cima de boatos. O que eu prometi a ela é que eu tentaria descobrir até que ponto é verdade que muita gente recebe muito mais que os professores. E como é que eu vou fazer isso? Pelo caminho que é o natural, que é através da Lei de Acesso a Informações, por sinal referendado por uma decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Tanto a Câmara Municipal de Nova Friburgo quanto a Prefeitura Municipal são obrigados a colocar no sítio de internet a relação desses salários. Aí entra salário, gratificações, qualquer benefício. O que eu vou fazer? Na Prefeitura, no passado, eu achei essa informação, não sei se está atualizada. Na Câmara eu não achei. Mas, em nome da verdade, eu prometi a ela que nos próximos dias eu vou entrar nos 2 sites e olhar ponto a ponto para ver se a Prefeitura e a Câmara Municipal estão informando. Se estiver informando, vou olhar o que dizem lá, vou trazer para o programa. Se não tiver, aí eu vou cair em cima, eu vou pegar no pé do prefeito e do presidente da Câmara para que esses dados tenham que continuar. Isso não pode ser escondido, não. Uma vez eu ouvi, pelo menos em relação à Câmara, mas os funcionários não gostariam. Não é questão de gostar ou não. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal baseada numa lei federal. Então, quem não quer que o salário dele apareça, o que tem a esconder? Salário é fruto de trabalho. E não tem que esconder o salário. Por quê? E o funcionário público tem que lembrar que o salário dele tem que ser público porque nós pagamos esse salário. Vocês já viram um patrão que paga um salário e não sabe quanto está pagando ao empregado? Funcionário público tem o dever de expor o seu salário, sim. Nós temos que saber, até para ver essa isonomia. Porque não é razoável que uma professora esteja na sua carteira 800 e poucos reais e de repente tem alguém, por exemplo, na Câmara Municipal ganhando mais de que 10 mil reais. Isso não é justo. Ninguém vai me convencer disso. Eu não vou ficar na área dos boatos, eu vou buscar a informação. Se a Prefeitura e a Câmara não fornecer, aí eu vou cair de pau em cima do prefeito, do presidente da Câmara. Isso posto, vamos ao programa. Como eu disse a vocês, está aqui presente comigo um cidadão do estado do Rio de Janeiro que está colocando seu nome à disposição do partido para ter o seu nome homologado a se candidatar a governador. Vamos ver as motivações dele e quem ele é. Eu acredito que será bem interessante, porque é importante que o cidadão de Nova Friburgo, da nossa região, saiba quem são esses nomes que nós poderemos contar nas urnas daqui a 4 meses. Está comigo o André Monteiro, que é pré-candidato a governador, a quem eu agradeço o carinho. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Modesto. Uma boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Fico muito honrado de estar sendo recebido aqui por você. Tá. Você está bem acompanhado, né? Sim, tem um pessoal bom comigo tem um pessoal bom. Gente da melhor qualidade. Alguns até que são conhecidos meus, o Érico das Bandeiras, a pessoa entende melhor, né? E o Marcelo Sangrá, conheço há muito tempo, filho de um dileto amigo. E tem os seus companheiros do Rio de Janeiro, amigos, né? Meu filho, André Júnior. O André Júnior está também aí. O amigo César, que me acompanha nessa jornada aí. Gente da melhor qualidade, gente boa. Tinha mais alguns que foram lá para cima, não? Eles foram lá em cima, tiraram algumas fotos, bateram um tá papo. Bom. Depois, quando eles voltarem, nós falamos o nome dele. Mas vamos lá, André. Primeiro, mais uma vez, agradecendo a você. Para quem não conhece André Monteiro, quem é André Monteiro por André Monteiro, hein? Meu amigo, André Monteiro é um cidadão fluminense, 47 anos, que nasceu, cresceu numa comunidade carente do estado do Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão,
né, e que conhece de perto as mazelas do nosso Estado. Falar que André Monteiro passou fome, estaria mentindo. Mas André Monteiro já teve só arroz no prato para comer. Com muito custo, com muito trabalho, com muita dedicação, ingressei na carreira militar, fui sargento do Exército, hoje sou subtenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, há 23 anos trabalhando no Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. Me formei em Direito, me especializei em Direito Penal e hoje sou também professor de pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública. Isso aí você, deixando claro que São Cristóvão, você nasceu por onde ali? Eu trabalhei já em São Cristóvão, estudei em São Cristóvão. Eu nasci na maternidade Fernando Magalhães, antiga maternidade Fernando Magalhães. Né? E nasci ali, cresci no Morro do Tuiuti. Ah, no Tuiuti. No Morro do Tuiuti. Ali eu estudei muito tempo, eu fiz a UERJ, engenharia na UERJ, sim, que era ali na Fonseca Teles. Sim. E trabalhei num banco Boa Vista quando eu fui para o Rio, eu sou daqui, mas morei no Rio durante 12 anos. É um pouquinho fora de São Cristóvão, mas ali em Benfica, né, na Fonseca Teles. Fonseca Teles. E andava muito por ali, né? O bairro de São Cristóvão é muito bom, né? É um bairro bom, um bairro tradicional. A rua conhecida, sim, né? É muito legal. E ainda vou lá, que eu faço parte da entidade, que nós temos uma sede importante ali em São Cristóvão, no Campo São Cristóvão mesmo. Campo São Cristóvão. Eu fiquei com pena que a última vez que nós fomos lá é a Feira do Nordestino. A feira, né? Ela foi para dentro agora do pavilhão, né? Fechou. Mas, ali, de qualquer forma, nós entramos lá, mas eu achei tão fraquinha. Sei lá o que está acontecendo, enfim. São coisas que a gente não consegue encontrar explicação. Como você é candidato, está se colocando como pré-candidato a governador, quem sabe, se você é eleito, você não ajuda a mudar isso. Você quer dizer, um policial militar, você faz parte de uma das principais e mais respeitadas unidades do BOP, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais, né? E já teve uma experiência, eu sei, que em 2014 você foi candidato a deputado estadual, né? Mas vamos lá. Quais são as motivações que levam um profissional que tem uma carreira consolidada, né, a se colocar à disposição de um partido para buscar a governança? O que te motiva a fazer isso, hein? Bom, Modesto, o amor ao meu estado. O amor à população do estado do Rio de Janeiro. Tá? Já derramei o meu sangue por esse estado. Já fui baleado algumas vezes, defendendo a população do estado do Rio de Janeiro. Só que eu vi que eu precisaria fazer mais por esse estado, né? Então, no ano passado, em setembro do ano passado, eu fui convidado a ser candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Eu confesso a você que, em primeira mão, eu disse não, tá? Muito chateado, muito triste com tudo que vem acontecendo no Rio de Janeiro. E cheguei até a pensar em sair do Rio de Janeiro. Eu já estava de malas prontas para sair do Rio de Janeiro. E quando eu falei não, esse meu amigo insistiu comigo. Rapaz, nós precisamos recuperar o Rio de Janeiro. Então eu acabei decidindo aceitar o convite. Né? Desfiz o meu plano, que era sair do Rio de Janeiro, permaneci, aceitei o convite e para mim missão dada é missão cumprida. É como todo policial, né? Como todo policial. Missão dada é missão cumprida. Eu acho que chegou o momento de resgatarmos o nosso estado, de resgatarmos o nosso país. Né? Esse problema de corrupção que vem assolando o estado, vem assolando o país, esse problema de grupos que vem governando o estado, sempre os mesmos, na verdade, é uma oligarquia, né? Esse problema de falta de políticas de Estado, só temos sempre políticas de governo voltada para aquele grupo, voltada para aquele governo. Nós temos que dar um basta nisso. Nós não podemos mais continuar vivendo dessa forma. Não podemos mais continuar vivendo sendo governado por grupos que não estão nem aí para a população. Essas são as suas motivações, né? Sim. Você falou algo importante. Isso eu estou falando como cidadão do estado do Rio de Janeiro, né? Que eu nasci no estado do Rio de Janeiro, continuo no estado do Rio de Janeiro,
apesar de já ter trabalhado, a gente já tem andado bastante no Brasil, mas a gente tem que pensar nessas eleições com um cuidado, que ele falou de um ponto importante, oligarquia. Vocês já pararam para pensar que a oligarquia que comandou o Estado do Rio de Janeiro está na cadeia, se não está na cadeia, um deles saiu porque tem um ministro lá em Brasília que é bonzinho, né? O sol tá safado, né? Eu não tenho nenhum recém dizer, o senhor Gilmar Mendes, né? Que em vez de ser ministro, em vez de ser advogado debaixo da toga, ele se esconde para ficar soltando essas coisas. Mas vem cá, governador preso, se não fosse a bondade do ministro, estaria o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o atual, o que era agora atual, não que mudou, né? Porque está preso, eu quero colocar outro. Mas isso é uma vergonha para nós. E lembrar que nós é que colocamos ele lá. Eu me sinto culpado também, né? Porque eu votei em Sérgio Cabral. Claro que se eu soubesse que Sérgio Cabral tinha saído, eu não teria votado, né? Mas na época, achei que era a melhor opção. Me arrependo? Não, porque na época a informação que eu tinha é de que ele não era nada disso, né? Mas já que isso significa que a gente tem que buscar, tem que ter mais cuidado na busca da informação, né? Mas realmente, a gente precisa resgatar, eu não sei a mágica qual é, se são com nomes novos ou não, mas esse Estado tem que mudar, né? Hoje a gente tem um governo do Estado que não tem credibilidade nenhuma, né? Como também tem um governo federal também que não tem, não é? Está na hora do intervalo? A gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos, tá bom? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Mega Feirão de Pisos e Revestimentos no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precon por R$ 69,90. Tijolo de vidro apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Estamos retornando, conversando hoje com o André Monteiro. Ele está falando, né, as motivações que o levou a se colocar à disposição do partido como pré-candidato. Eu sempre lembro, por enquanto todos são pré-candidatos. Candidatos só após a realização das convenções, e elas só acontecerão a partir do dia 20 de junho até 5 de agosto. Até lá, todas aquelas pessoas que falarem em campanha eleitoral são pré-candidatos, tá certo? Mas vamos lá, André, você já colocou suas motivações, já disse resumidamente quem é. Agora vamos lá para o desafio que você vai encontrar. Nós estamos falando de um Estado falido. Eu sei que a gente, quando fala falido, empresa, a falência quebra e vai embora, né? O Estado a gente chama de falido, mas não é falido, né? Porque o Estado não quebra, né? Mas vamos lá, como se fosse um Estado falido, ou seja, a despesa é muito maior do que a receita. A gente não consegue pagar direito os seus servidores, você mesmo é um servidor do Estado. Sim. Eu não sei se você já recebeu tudo que tem direito. Você já recebeu o 13º, tudo que tem direito? O 13º foi pago com atraso, né? Mas não tem nenhuma verba para trás, não? Só que tem o seguinte, nós temos o Sistema Integrado de Metas. Né? Vocês não estão recebendo. Esse Sistema Integrado de Metas foi dividido em 4 parcelas. Uhum. 4 parcelas. A última parcela agora, ela foi paga só pela metade. Pois então, você então não recebeu tudo não de direito. Tudo. Então, é isso aí. É um Estado que não consegue pagar o seu servidor direito. Não importa se ele trabalhou ou não trabalhou, né, é outra história, mas ele tem que pagar seu servidor, ele não consegue. Não consegue pagar direito aos seus fornecedores, que eu conheço fornecedores do Estado que estão com dificuldade de receber contas de 2 anos atrás, né? Os investimentos são precários, basta você ver aí, andar pelas nossas estradas do interior aí, as que não são pedagiadas estão caindo aos pedaços. A RJ-130 aqui é um bom exemplo. Meu amigo, você não lhe assusta encarar essa conjuntura, não? Nós temos uma frase lá no BOP que é o seguinte: não nos pergunte do que somos capazes, dê-nos a missão.
né? E missão dada é missão cumprida. O que acontece, Modéstia, é o seguinte, o problema do Rio de Janeiro, assim como do Brasil, é a má gestão. É a má gestão. Nós somos casados, nós temos nossas famílias, nós temos a nossa casa. Se o nosso orçamento aperta, nós cortamos gastos. O governo não faz isso. O governo ele prefere jogar para cima do povo o problema financeiro do Estado. Haja vista aí o problema dos caminhoneiros, né? Que nós vamos pagar a conta para variar. Que trabalham sendo massacrados, sem nenhum valor. O governo federal toda hora aumentando os preços dos combustíveis. Não dá para aguentar isso. Nós temos uma cultura engraçada aqui no Brasil, né? E no estado do Rio de Janeiro, que deu problema no orçamento, aumenta seus impostos. Deu problema, aumenta seus impostos. Tivemos um rombo criado por eles próprios, aumenta seus impostos. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Países de primeiro mundo não pensam dessa forma. Vamos reduzir os impostos para que todo mundo ganhe, para que todo mundo possa pagar e o governo ganhe na base. E a gente começa a ter mais condições de fazer a máquina funcionar. Problema do funcionalismo público. Funcionário público, você falou muito bem. Ele tem que ser valorizado pelo governo. Porque é ele que vai prestar o serviço à população. Mas o governo não pensa assim, os governantes não pensam assim. Massacram os funcionários públicos, fazem eles passarem quase que fome, e quem perde com isso? Toda a população, toda a sociedade. Não dá mais tempo, meu amigo, não dá mais tempo para negociar com esse pessoal. Não dá mais tempo para negociar com esses grupos que vêm dominando o nosso Estado durante décadas. Nós chegamos num ponto hoje que ou a gente muda tudo que está aí, ou nos mudamos do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no município, nós temos bairros lá, bairros fantasmas, em que todo o comércio fechou, bairro de Bom Sucesso, é um bairro quase que fantasma. Você andar ali pela rua Urano, não sei se você conhece. Conheço. Todo o comércio ali fechou. Aquela região ali da antiga Coca-Cola. Coca-Cola, uma grande empresa, revendedora de automóveis. Hospital dos Servidores. Então, assim, o que nós queremos para o Hospital Rio dos de Janeiro? Servidores não, ali é outro, eu acho que não é servidor, no servidor acho que é na Gamboa, né? Na Gamboa, servidor na ali Gamboa. É outro, ali é o Hospital Geral de Bom Sucesso. Bom Sucesso. É. Tá uma miséria também. Então, assim, hoje o governo, com a sua incompetência, né, os governantes com suas incompetências, envolvidos em corrupções até o pescoço, não consegue mais resolver o problema do Rio de Janeiro. E aí nós temos outro grande problema. Nós temos aproximadamente metade hoje dos pré-candidatos a governador do Rio de Janeiro sendo citado em escândalos de corrupção. Ou seja, são mais do mesmo. Mais do mesmo. Trocam de partidos, saem de um partido, vão para o outro, para tentar mudar a sua característica, o seu caráter, mas isso não muda. Isso não muda. Eles já são assim. Ele está colocando uma coisa importante, que aí depende muito da gente, né? Eu fiz um compromisso comigo mesmo, já falei aqui várias vezes. Eu acho que o cidadão do estado do Rio de Janeiro, ou do Brasil mesmo, que votar numa pessoa cujo nome aparece na Lava Jato e congêneres, tá de brincadeira, né? É querer, como diz o outro, né? É querer ser roubado, né? Então, pelo menos, a gente tem que fazer um corte. Primeiro, qual é a regra básica para mim votar? O nome dele está envolvido em alguma falcatrua dessa? Ali está fora, então a gente tem que ter esse cuidado. Isso é fundamental, que a gente tenha esse cuidado com o que a gente vai fazer. Eu não estou dizendo que você tem que votar em A ou B, mas você pode eliminar, pelo menos, da tua relação de candidato, aqueles que já estão com, digamos, desculpa a expressão, né? Com o rabo sujo, né? Isso tem que ser previsto. A gente sabe que a economia está sem dificuldade, mas você, me parece que conhece muito bem, hoje talvez a maior, a coisa que mais assusta o cidadão fluminense. Aí eu estou incluindo, né, claro, o Grande Rio, digamos, a coisa reverbera muito mais, mas não quer dizer que o interior também está ali. Em alguns municípios do interior, você vai para ali para o norte fluminense, a região de Campos, Macaé, também é muito complicado.
que é a questão da segurança, né? A gente vive num estado em que quem sai de casa não sabe se não vai ser pego por uma bala perdida. Não sabe se vão parar seu carro, te roubar e ainda te matar. Tanto a coisa é tão bagunçada nessa área, nós chegamos até o estádio e a gente reconhece que não é por falta do trabalho de vocês policiais. Com certeza. Tá? O Beltrame sempre dizia que não adiantava botar o PP em lugar nenhum se não fizesse outras coisas, segurança só, polícia só não ia resolver, e acabou não resolvendo mesmo, né? Hoje nós temos um estado que a segurança é uma questão tão crítica que nós estamos sob intervenção federal, né? Que de certa forma, isso é como se o governador tivesse, né, usando a expressão no interior, pedindo pinico, né? Porque isso é muito chato. Agora, aí que vem, mesmo com a sua experiência, como é que você imagina que é possível diminuir pelo menos essa sensação de total insegurança no estado do Rio de Janeiro, lembrando que nós não sabemos, apesar de oficialmente a intervenção vá até 31 de dezembro, mas pode ser que o futuro presidente da República ache conveniente de mantê-la. E aí corre-se o risco do futuro governador entrar sem poder comandar a segurança do estado do Rio de Janeiro. Como é que você imagina que, até em função da tua experiência, que é possível, não digo que ninguém vai fazer milagre, mas pelo menos a gente andar pelas ruas do nosso estado, da própria cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu morei lá há muitos anos, adoro, mas hoje a gente tem que estar fazendo conta, o horário que vai sair daqui para ir para lá, se vai passar na linha amarela, que hora que é mais conveniente, na linha vermelha, na Brasil, não sei aonde, tem que ter maior cuidado. E aí? É um problema, Porque né? até acredito que você, por ser policial, deve ser umas coisas que as pessoas mais te perguntam, não é não? Sim. Modéstia é um problema. Eu entendo que hoje a política de segurança pública é que tira o sono de todos os governadores do nosso país. Por que isso? Por causa daquele velho problema que nós falamos aqui. Nós nunca tivemos políticas de Estado. Cada governo entrava, cada governante entrava com sua equipe e fazia aquilo que ele achava que era bom. Ou seja, políticas imediatistas, para ter um resultado rápido. Nós não podemos continuar trabalhando assim. Política de segurança pública é muito séria. Ela que vai garantir o direito de ir e vir do cidadão. Ela que vai garantir o comerciante de abrir a sua loja. Ela que vai garantir o empresário em investir no Estado com segurança, que ele possa ir para casa, ir para a sua empresa. Eu tenho conversado com muitos empresários e eles têm falado a mesma coisa, Modesto. André, se você não conseguir estabilizar a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, nós não vamos conseguir trazer para o Rio de Janeiro investimentos. As empresas estão indo embora do Rio de Janeiro. Os empresários estão indo embora do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, no ano passado, aproximadamente 80 mil brasileiros foram embora do Brasil. E grande parte desse número do Rio de Janeiro. As pessoas não querem mais morar no Rio de Janeiro. Não querem. A violência assola a nossa cidade, as nossas cidades, a violência assola a nossa população. Agora, como resolver isso? Nós estamos quebrados, como você falou, é sério, isso é muito sério. Nós temos que ter uma capacidade de gestão acima desse pessoal que está aí. Nós precisamos fazer com que os nossos policiais, mesmo com pouco recurso hoje, porque quase não temos nenhum, comecem a entender a necessidade de nós nos esforçarmos mais ainda do que estamos nos esforçando para garantir a essa população a segurança que ela precisa e garantir o aumento, tá, do nosso poder econômico. Eu estava numa reunião, Modesto, com alguns professores e eu fiz uma pergunta para esses professores, colocando em ordem alfabética educação, saúde e segurança. E perguntei aos professores, qual dessas políticas aqui, qual dessas áreas é mais importante? E uma professora falou assim, André, educação. Eu falei, concordo com a senhora, professora. Eu concordo com a senhora. Eu sei o que é estudar num colégio, uma escola pública, porque eu sempre estudei em escola pública. Meus pais não tinham dinheiro para pagar uma escola particular. Mas, infelizmente, professora, mesmo eu concordando que a educação hoje, em todos os tempos, em todos os países desenvolvidos, é primordial, hoje no Rio de Janeiro, sem
a segurança pública, eu não consigo fazer com que o aluno da senhora sente na sala de aula para estudar. Infelizmente, hoje, no Rio de Janeiro, a segurança pública é que vai fazer com que o seu aluno possa pegar no lápis e no livro para estudar. Infelizmente, hoje, no Rio de Janeiro, Modesto, é o fuzil do policial que vai garantir o lápis na mão do aluno. Isso é muito triste. Isso é muito triste. É. Isso é muito triste. Isso é falta de políticas eficazes, políticas afirmativas. Mas o que você considera política eficaz e política afirmativa na área de segurança? Eu não posso tomar decisões... Bom, eu não sou político, então eu falo o que eu quiser. Claro. Tá? Eu não posso tomar decisões politicamente corretas para garantir a segurança do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que nós vamos sair matando, não é matando todo mundo, não é. Mas é tomar decisões que sejam necessárias para conter essa onda de violência. Tá? Modesto, hoje nós realizamos uma operação lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Lins, que pega Complexo do Lins e complexo também lá da parte da Praça Seca, né? Morro da Barão, Baronesa ali. E morreram alguns traficantes. Não tinham como. Inclusive um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, chamado da Mamãe. Da Rússia. Da Rússia. É. Da Mamãe é outro. É o outro também. Outra porcaria, provavelmente. Que já... Já foi? Então o que acontece? Já foi tarde. A gente realizou essa operação lá, foram presos muitos traficantes e mortos alguns. Alguns foram mortos. Infelizmente, eu falo isso com muito pesar. Essas operações, elas são necessárias. Não é que eu seja... As pessoas me perguntaram assim, mas André, você vai ser um governador, se for eleito, que vai governar com força e com violência? Não, pelo contrário. Porque eu conheço os dois lados da moeda. Eu vivi numa comunidade, até hoje ainda moro no acesso a essa comunidade. Eu conheço, eu sei como pensa e conheço as pessoas que moram em comunidades. Sei o sofrimento que elas passam. E conheço também o lado da polícia. Sei que nós precisamos trabalhar com a nossa polícia. O nosso policial, ele precisa rotineiramente ser capacitado. Nós precisamos estar sempre requalificando os nossos policiais. Isso o Estado não tem feito. O Estado não tem dado a atenção devida aos nossos profissionais, nem de segurança, nem de saúde e nem de educação. E nem a parte, na verdade, não está não dando atenção a profissional nenhum. Você falou uma coisa aqui, um termo que você usou, que é chamado politicamente correto. Uma das nojeiras do Brasil hoje é essa mania do politicamente correto. Quando a gente fala politicamente correto, eu não estou falando que a gente não tem que tratar todo mundo com respeito, não. Mas não, tem muita coisa que não pode. E aqui tem uma raça nesse país, que é o tal do sociólogo, que eu chamo principalmente são os filhinhos Zona Sul, estudam na PUC, nunca atravessaram o túnel e se mete a dar pitaco em tudo. É inconcebível. A gente tem que chegar a um estado no país em que o jovem não vá para o crime. O estado ideal é esse, é o correto. Mas quando ele fala que tem que manter a possibilidade de alguém usar o lápis através do fuzil, não é possível que a gente acredite que é normal alguém entrar com um fuzil, andar com ele na rua e, se ele não der um tiro em ninguém, não fizer nada com ele. Quem vai com um fuzil não é arma de defesa do dia a dia. Eu estava comentando isso com um colega de trabalho, está se falando sobre a questão do desarmamento. Arma de defesa é um revólver, uma pistola, para quem sabe atirar, que não adianta nada ter um revólver, uma pistola, você não sabe. Tem que treinar. Agora, fuzil é arma de ataque em qualquer lugar do mundo. Fuzil foi uma arma criada para atacar. Então não é razoável que alguém esteja com um fuzil andando para baixo e para cima na cidade do Rio de Janeiro, de qualquer lugar do Brasil, de Friburgo, e fica esperando ele. Não, vamos esperar se dar um tiro. Alguém na guerra, quem usa um fuzil está indo para a guerra. E na guerra, o soldado do inimigo não fica esperando o que o outro vai fazer, não. Quem vai com um fuzil na mão está querendo ser abatido. Ele não pode falar isso, mas eu posso. Ele até como policial não deve falar, mas eu falo o seguinte: quem segura um fuzil não está querendo conversa, está querendo matar. Então, antes que ele mate alguém, que morra ele.
Isso eu sei que vão me xingar à vontade, não tem problema não. Não ligo para isso, já passei da idade de ligar para essas coisas. Está na hora do intervalo? Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com o André Monteiro. No intervalo nós estamos falando dos absurdos que a gente vê hoje. Hoje tem pessoas assaltando farmácia, padaria, quitanda, cachorro-quente, como ele disse, com um fuzil na mão. Já se viu isso, minha gente? Não dá, né? Se alguém acha que com sociologia vai resolver isso, não vai não. Você quer complementar alguma coisa? Que ele comentou com você alguma coisa? Algum comentário que você quer fazer a mais? Não, é exatamente isso que você começou agora a falar, Modesto. O jovem ou qualquer outra pessoa que porta uma arma de fogo, tá? E sai para cometer um crime, declaradamente ele é um inimigo da sociedade. E como inimigo da sociedade, ele tem que sofrer as sanções da lei. O que a gente não pode é começar a socializar o crime. Ou seja, passar para a sociedade a responsabilidade pelo criminoso, tentando mostrar que ele não teve condições, que ele não teve opções de ser diferente do que ele é. Eu nasci em comunidade carente. Eu cresci na comunidade carente. Filho de família humilde. E não me tornei um criminoso. Essa é a visão tosca, né? Porque Sim. fica parecendo que todo mundo que nasce em lar pobre vai virar bandido. Isso é uma ideia dessa esquerda, né? Dessa ideologia de esquerda, desse comunismo, que acha que o jovem de comunidade não tem opção. Ele tem opção, sim. Ele tem opção de ser gente do bem ou do mal. Se ele vai escolher ser do mal, e não é só na comunidade que tem, não. Claro que não. Não é. Tem muita gente aí de família boa que envereda pelo caminho do crime. Olha, o maior crime, você vê, é chamado crime da gravata. Sim. São pessoas formadas, de família boa, nunca passaram por uma dificuldade. O que justifica, por exemplo, um Sérgio Cabral. Eu até conheci, quando morei no Rio, eu morei em Cavalcante, e eu conheci onde morava o Sérgio Cabral Filho, ali em Cavalcante, ali perto, em cima da hora. Mas era um jornalista respeitável, está vivo ainda, hoje já, infelizmente, ele tem Alzheimer, Sim. Pelo menos não está vendo a vergonha do filho, né? Mas isso aí fica essa ideia, esses engravatados estão na cadeia aí, eles são pessoas que foram criadas em berço esplêndido, eles são bandidos tanto quanto. Bandidos. Qual a diferença, por exemplo, não estar na cadeia aí, no Eduardo Cunha, um Sérgio Cabral, o Lula que estão na cadeia? Os petistas ficam horrorosos quando a gente fala que Lula está na cadeia porque é criminoso, né? Diz que é um inocente. Não é não. Está na cadeia porque aprontou. São pessoas que tiveram a chance de não serem bandidos. O Lula até entendo que ele veio da miséria também. Mas tem outros tantos aí que não vieram, né? Então, miséria, o fato de nascer na miséria não quer dizer que obrigatoriamente vai ser bandido. Com certeza. É claro que é mais difícil, né? As coisas são mais difíceis. Não vou negar isso. São mais difíceis. Viver numa comunidade é muito não difícil. Não é fácil, né? Não é fácil. Com dificuldade sem esgoto. Sim, sem saneamento básico. Sem saneamento. Educação precária. Precária. Vai lutar com muito mais dificuldade. Sim. Mas não quer dizer que obrigatoriamente tem que ser bandido, Sim. né? E é isso, Modesto, que nós temos que começar a pensar. O que a sociedade quer? O que a população do Rio e do Brasil quer? Se nós queremos mudar, como você falou, nós temos que ter pessoas com capacidade e decisão para mudar. Por exemplo, temos aí o Bolsonaro, está vindo pré-candidato a presidência. Rapaz, vamos ver quem é o Bolsonaro, vamos procurar saber quem é. Porque até agora, não acharam nada contra ele. Não acharam nada contra ele.
de todas as formas, tentaram encontrar alguma coisa contra ele e não encontraram. Tá? É um bom nome? Opa, é um bom nome. E temos outros também. André Monteiro, já tentaram, já fuçaram a minha vida, procurando encontrar alguma coisa contra mim. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Por que não vai encontrar? Porque o meu caráter foi forjado em cima de princípios. Tá? E hoje nós vivemos uma crise civilizatória na nossa sociedade. Uma crise de significados, Modesto. Onde o significado das coisas foram relativizados. O significado de família, de patriotismo, significado de verdade, de honestidade, de transparências, foram relativizados. Não precisamos ser tão transparentes, não precisamos ser tão honestos. Família não é bem assim, não. Isso é um dano muito, 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 muito grande à sociedade. A gente não pode continuar mais com isso. A verdade é que os valores começam dentro da família, né? É verdade essa. André, você está falando muito a questão de, infelizmente, de maus homens públicos, né? E eu volto a afirmar, nós estamos num estado em que um ex-governador está na cadeia, o último presidente da Alerj saiu da presidência, foi preso. Foi preso. Mas você, se for eleito, se você for o candidato... último e o penúltimo, né? O último e o penúltimo, Se imagina que o seu nome seja homologado em convenção, você se torne candidato e se torne governador. Você vai ter que lidar com a Assembleia Legislativa, multifacetada, com gente de todos os lados do estado do Rio de Janeiro. Claro, existe uma predominância do Rio, da Grande Rio, mas vai encontrar gente lá do norte, lá de Itaperuna, vai encontrar lá do sul, de Resende, lá de Campos, aqui de Friburgo, eu espero. 70 nomes. 70 nomes. Hoje o que se fala muito é que governador, presidente da República, prefeito, que não faz conchavo com o legislativo, não governa. E aí? Como diz o outro, e aí, malandro, como é que faz? É por isso, Modesto, que o nosso sonho, caso se confirme a minha candidatura e eu seja eleito, é ser legitimado pelo povo. Tá? Legitimado pelo povo. Eu preciso que o povo acredite nesse projeto. E eu preciso que o povo também tenha consciência de pesquisar quem serão seus candidatos a deputados estaduais. Para não ocorrer o que você falou. Ter na Assembleia Legislativa verdadeiras quadrilhas. É evidente que tem muitos deputados lá que são sérios. Tem, Não vão tornar, muitos. Como diz o outro, né, a Assembleia Legislativa um covil só de safado. Com certeza. Tem muitos deputados sérios, mas tem muitos sem vergonha também. Tem muitos sem vergonha. E eu vou falar para você, com toda tranquilidade, a maioria não presta. Eu falo com toda tranquilidade isso. É a política da compra de voto. E eu falo com muita tranquilidade, por quê? Porque eu conheço de perto como funciona tudo isso. Eu estive todo o tempo ali dentro. É o candidato que paga ao traficante para entrar na comunidade, para fazer a campanha dele, para não deixar outros candidatos entrarem. Isso não pode acontecer, continuar acontecendo. O povo tem que entender que ele não pode vender o voto dele. Ele não pode vender o voto dele. Porque, Modesto, se isso continuar acontecendo, nada do que façamos surtirá o resultado que esperamos. É uma frase que eu uso sempre. Se quisermos mudar a forma como vivemos, teremos que mudar a forma como pensamos. Não adianta continuar fazendo as coisas da mesma forma e objetivar resultados diferentes. Não tem como, isso não existe, isso não tem lógica. Então o povo hoje, a sociedade hoje, é a peça mais importante na mudança do cenário em que nós nos encontramos. A sociedade tem que entender que tem que buscar, pesquisar seus candidatos, fuçar a vida deles. Hoje tem internet aí, fuçar a vida do candidato, daquele que ela vai votar. Porque se nós não fizermos isso,
Tudo que estamos fazendo aqui, esse bate-papo nosso, vai por água abaixo. É verdade. Não dá mais tempo para negociar com o mal. Eu costumo dizer o seguinte, estamos numa guerra do bem contra o mal. A sociedade ela vai ter que entender e se colocar do lado que ela achar melhor. Eu tenho experiência de lidar com a situação desde 78. Em 78 eu morava no Rio e o doutor Heródoto, então, foi candidato a deputado estadual, me procurou lá, pediu ajuda lá. E eu trabalhei com ele. Foi quando eu comecei a lidar com essa questão envolvendo o voto no legislativo. De lá para cá, eu sempre acompanhei, quando eu voltei para Friburgo, em 82 mesmo, já comecei a trabalhar nisso. E sempre acompanhei muito de perto. O que a gente observa, para o vereador menos, porque o vereador, ainda mais em cidade interior a nossa, a gente conhece a maior parte dos candidatos, lida com ele. Aqui mesmo teve um candidato a vereador, o Marcelo foi candidato, né, Marcelo? Pois é, a gente lida, a gente anda na rua com ele, mas deputado é mais complicado. E o que a gente observa, eleição sim, eleição não, é que o eleitor se preocupa muito em falar do governador, falar do presidente da República, um pouco do senador, mas os deputados estadual e federal largam para lá. Aí quando chega em cima da eleição, é que vão pensar. Aí, já que vai na urna para votar, vota em qualquer nome. Vota no nome que o vizinho mandou votar, alguém que deu um papelzinho, achando que o deputado não vai fazer diferença nenhuma. Mas esse deputado vai ser fundamental, que é esse deputado que vai dar suporte ao governador para fazer um bom mandato. Não só votando leis, o próprio trabalho de fiscalização, mas principalmente não sendo um achacador, um aproveitador. Então, minha gente, a gente tem que ter mais responsabilidade na hora de votar, no nosso caso, principalmente para deputado estadual, que está aqui dentro do nosso estado do Rio. Essa preocupação também tem que estar com Brasília, mas principalmente aqui. Que se você perguntar a grande maioria, eu vou dizer que a grande maioria, talvez aí mais de 90%, qual foi o candidato em quem votou nas últimas eleições para deputado estadual, talvez não tenha a mínima ideia. Não sabe nem se ele foi eleito. Votou por votar. E não é assim. Se a gente continuar mantendo esse descompromisso com o voto para deputado, vai ser difícil a gente depois cobrar do governador, não ser achacado por um canalha que a gente bota lá. Agora tem uma outra questão também, a gente já está chegando ao final do programa, mas a gente sabe que hoje, esse estado quebrado que nós vivemos, ele depende muito dos recursos federais. Sim. Até porque a maior parte dos impostos que nós pagamos acaba no cofre do governo federal. Sim. A gente sabe disso. A gente sabe até porque foi feito dessa forma, né? Isso, de certa forma, obriga os governadores a andarem em Brasília de pires na mão, tomando benção ao presidente, a seus ministros. Como é que você imagina? Isso aí só muda se mexer na Constituição. Sim. O governador imaginar que pode mexer na Constituição é um sonho. Ele pode até sugerir, trabalhar com os deputados do Estado, mas é complicado. E aí, nessa hora, como é que se faz para lidar com um poder maior que, na maioria das vezes, está disposto a que você fique tomando a benção dele? Só para ratificar o que você falou anteriormente, em todos os lugares que eu vou, em todos os bate-papos que eu participo, eu faço aquela pergunta: em quem vocês votaram nas últimas eleições para deputado federal, para deputado estadual? E é aterrorizante que pouquíssimas pessoas dentro daquele grupo que está batendo papo conseguem lembrar em quem votou. Isso é muito triste, porque é como você falou. Se eu não sei em quem votei, como irei cobrar, como irei saber o que ele está fazendo com o meu voto? Então, eu conclamo a toda a população que pesquise em quem vai votar, vote com consciência, para que nós não sejamos mais enganados, como estamos sendo. Com relação ao problema do Rio de Janeiro, junto à União, em torno de 87% da dívida do Rio de Janeiro é com a União. É o grande credor, o grande banco. É o grande banco, o grande credor. Então é necessário que haja um bom entendimento, um alinhamento do próximo governador com o próximo presidente. Isso é trivial para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje, infelizmente, como nós falamos aqui, está nas mãos da União, ainda mais com esse pacto de recuperação fiscal. Esse plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro deixou o Rio de Janeiro engessado mais ainda. Então é importante que haja esse alinhamento.
Modesto, hoje o Rio de Janeiro não consegue sobreviver sem a ajuda da União. Hoje o Rio de Janeiro não consegue sobreviver sem a ajuda da União. As empresas indo embora, faltando investimento no Rio de Janeiro, né? Isso faz com que o Rio de Janeiro hoje realmente passe a ser refém da União. Mas nós temos uma esperança e a gente não pode fechar os olhos para ela. É eleger um bom presidente e um bom governador que se alinhem, que tenham o mesmo discurso, que queiram as mesmas coisas, que tenham os mesmos pensamentos. Tá? Então nós temos aí, mais uma vez eu falo, um grande candidato à presidência. Pré-candidato ainda, né? Pré-candidato. Isso. Um pré-candidato. Senão depois a Justiça Eleitoral me pega. É, um pré-candidato que eu entendo, até mesmo pelo meu trabalho, pela minha vivência, pela minha experiência. Lembre-se que nós não podemos pedir voto aqui a ninguém. Sim, não. Nós temos bons candidatos aí. Nós temos bons candidatos. Mas tem um bom candidato aí que vem se despontando e a gente é notório isso. Por causa dessa transparência mesmo. Modesto, é o seguinte, a gente tem que parar com esse negócio, nós temos que parar com esse negócio do politicamente correto, como nós falamos aqui no início. Eu não posso montar um personagem para tentar enganar as pessoas. Eu tenho que ser eu mesmo. Eu sou o André Monteiro. Senão, muita gente hoje cobra na política isso, né? Sim, transparência. Um camarada que ele não tem nada a ver com o que ele pensa. Não tem nada a ver com o que ele pensa. Ele está falando contigo aqui, mas ele está pensando em outra coisa. Ele não está te dando a devida atenção que você merece. Eu estou conversando com você aqui, eu estou 100% aqui conversando com você. Eu sei. Porque tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, os políticos hoje no Brasil perderam esse foco. No estado do Rio de Janeiro, perdeu também esse foco. Ele conversa contigo aqui, mas ele está pensando em outra coisa. Ele não está interessado no que ele está falando com você. Nós não podemos ser assim. Nós temos que pensar no povo, temos que pensar na nossa sociedade, nas mazelas que estamos vivendo. E quando eu falo de segurança pública, eu falo o seguinte, quer discutir segurança pública? Vai para a rua. Não discute de ler no livro, de ir na faculdade, não, vai para a rua. Vai conhecer uma comunidade, vai conhecer como pensa um morador de comunidade. Vai pesquisar, vai bater papo com as pessoas nas ruas, para saber o que elas pensam, o que elas querem. Eu te falei uma coisa aqui, que você não pode pedir voto a ninguém, mas você não está impedido de dizer o nome de quem você está alinhado como pré-candidato a presidente da República. Isso aí você pode dizer, não tem problema nenhum. Um negócio que eu não me peço, pelo amor de Deus, não pedir voto, porque senão eu vou levar ferro. Não, com certeza. Mas você está alinhado com o Bolsonaro, é isso? A gente tem conversado, os Bolsonaro, a gente tem batido um papo, né? O discurso nosso é o mesmo, né? É pró-família, pró-pátria, pró-princípios, né? A favor, né, da escola sem partido, né? Não concordo também com essa ideologia de gênero, não concordo com isso. Eu acho que a criança, o jovem, ele não tem ainda uma capacidade para decidir se ele vai querer ser homem ou mulher. Não concordo com isso, não concordo com isso. Eu tenho minha sobrinha de 5 anos e ela é menininha, ela tem que brincar de boneca, de fogãozinho, entendeu? Eu tenho meu sobrinho de 3 anos, ele tem que brincar de bola, ele tem que brincar de carrinho. O meu filho está aqui com 25 anos, advogado. Quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida de um menino, eu sonhei para ele ser um homem. Eu não estou criticando aqui quem tem tendências ou quem quer ser homossexual, nada disso, porque eu tenho muitos amigos que são homossexuais. Isso é uma escolha dele, né? É a escolha dele, eu não posso criticar. Na verdade... Ele só não pode querer impor a escolha dele. Ele só não pode querer impor. Isso é verdade. Ninguém muito pode, menos... É igual você querer impor, o cara tem que ser macho, não, é a escolha dele. A escolha dele. Bem, ele já me revideu o sinalzinho ali, aqui a televisão sabe como é que é, né? Na hora que recebe o sinal, eu tenho que terminar. Se deixar, a gente fica aqui... Claro. Eu quero agradecer o Marconino lá em cima que está comigo, o Charles que está comigo hoje. Agradecer o nosso amigo Jacques, foi ele que falou comigo sobre essa possibilidade do programa. Nós encontramos na sexta-feira passada, não foi? Quinta, sei lá. Ele disse a ele que o governador, eu abri a porta para o José Wilson Witz, hoje está abrindo a porta para o André Monteiro, se parece ser outro candidato a governador interessado, né?
por uma questão de isonomia na base da legislação eleitoral, a gente vai abrir a porta. Agradecer também aí o Sangrar, que está comigo, uma pessoa que conheço há muito tempo. Tenho o privilégio de ser amigo do pai dele, do irmão dele, que lida na mesma entidade comigo. E os seus acompanhantes, seu filho e demais acompanhantes aqui. Pedir para você se despedir, que realmente o nosso tempo acabou, já deu 1 hora. Modéstia, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos os nossos telespectadores que nos assistiram até agora. Eu acredito que este é o momento ideal para uma mudança no estado do Rio de Janeiro. Abriu-se uma janela de oportunidade para os homens e mulheres de bem mudar esse estado, mas está nas mãos de cada um de nós, né? Só juntos conseguiremos resgatar o Rio de Janeiro. Juntos conseguiremos resgatar o nosso país. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Bem, agradecendo ao André Monteiro pela ele sair, se deslocou, saiu do Rio para vir para Friburgo, a gente agradece, é sempre bom conhecer todos aqueles que estão postulando aí junto aos partidos a candidatura, são pré-candidatos ainda. Agradeço o carinho dele e da equipe que veio com ele. Ele fala dessa questão cabe a gente mudar. Então vou deixar uma frase que foi dita por Soanes. O Soanes foi um cardeal que viveu no século passado, acho que ele era belga, não tenho certeza não. Ele disse o seguinte: a esperança não é um sonho, mas uma maneira de traduzir os sonhos em realidade. A esperança não é um sonho, mas uma maneira de traduzir os sonhos em realidade. Isso quer dizer o seguinte: tem uma eleição daqui a 4 meses. Apesar de tudo isso que está acontecendo, muita gente não quer votar, acha que não vale a pena. Eu reconheço que o quadro é complicado, mas nós podemos ter uma esperança de que possa votar direito, fazer direito. Depende da gente, essa esperança pode se transformar. Não é um sonho, mas pode se transformar em realidade. Desde que a gente cumpra a nossa parte nesse latifúndio, não é? Uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.